eu quero começar a falar do primeiro pacotinho de pequenos ajustes que você pode fazer que vão impactar muito o seu sono, o seu desempenho, o seu aprendizado. A forma como você se expõe à luz natural, isso é surpreendente para muita gente, e o horário e a quantidade de café que você toma ao longo do dia. Quero falar dessas duas coisas que vão impactar muito sua vida. Vou começar pelo café, que é uma coisa que as pessoas conhecem mais. Todo mundo que toma café, todo mundo que conhece café, sabe por que, que as pessoas tomam café. Se você toma café, você sabe por que, que você toma café. As pessoas tomam café para acordar, para aumentar o grau de alerta delas, certo? Por que, que isso acontece, pessoal? No café, assim como vários outros alimentos, em chás e tudo mais, você tem uma substância chamada cafeína. Tá? O que, que a cafeína faz no nosso cérebro? Ela bloqueia a ação de uma molécula chamada adenosina. Tá? Dito em linhas gerais, não vou entrar em detalhes agora, mas dito em linhas gerais, é uma molécula que vai acumulando ao longo do dia. Enquanto a gente está acordado, a partir do momento que você acordou, começou a fazer suas coisas, imagina que você tem essa molécula que vai sendo produzida como parte das suas atividades, né? Você vai gastando energia, vai produzindo essa molécula chamada adenosina, ela vai acumulando no cérebro. E é um dos principais sinais que gera sono. É um dos sinais que vai lá interferir na função dos circuitos do seu cérebro, inclusive aqueles relacionados à atenção, e eventualmente vai te gerar sono, inclusive para te fazer dormir e dormir do jeito que deveria, né? Agora, o que a cafeína faz? Ela bloqueia esse sinal. Então, ela bloqueia um dos sinais do seu cérebro que deveria gerar sono. Então, ela impede que o sinal gere sono e isso, consequentemente, aumenta o grau de alerta da pessoa. Agora, você pode usar isso como uma ferramenta farmacológica para te melhorar seu desempenho? Pode. Eu também tomo café. Tomo café bastante, inclusive, de manhã em especial. Opa, de manhã em especial. Agora, você tem que tomar muito cuidado com o horário que você toma o café. Por quê? O corpo demora para conseguir se livrar dessa cafeína. O tempo de meia-vida da cafeína, o que, que isso quer dizer? O tempo que o seu corpo leva para eliminar metade da cafeína que você consumiu. É em torno de 5 a 7 horas. Então, se você tomou café por volta de 3 da tarde, quando for 8 da noite, 5 horas depois, seu corpo vai ter pelo menos metade da cafeína que você tomou 3 da tarde. E se o seu horário de dormir normal é por volta de 10 da noite, 11, pô, 8 horas você ainda está com metade da cafeína que você tomou. Se você tomou café 5 da tarde, quando for 10 da tarde, já está bem noite, já era para você estar indo deitar ou se preparando, ou às vezes já era para você estar até dormindo, que é o meu caso, você ainda tem metade da cafeína que você tomou. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, elas sabem para que o café serve, mas não têm ideia de que é o efeito que a cafeína que tem naquele café, ela vai permanecer durante bastante tempo. O efeito que ela tem nas pessoas varia, o quanto as pessoas são sensíveis à cafeína varia, e o quanto o corpo delas demora para se livrar da cafeína também varia. Então varia de pessoa para pessoa. Mas vocês têm que prestar atenção no horário que vocês tomam café. Vocês tomam café. Ele pode ajudar? Pode. Mas você não pode tomar muito tarde. A minha recomendação é que você não tome. Na dúvida, você não tome depois de 3 horas, mais ou menos. Porque para você garantir que você não vai afetar o seu sono de noite. Como eu disse, o que quer que você esteja fazendo, o que quer que você esteja buscando, se você afetar o seu sono, você vai prejudicar muito o seu desempenho, a sua capacidade de alcançar aquilo lá que você está procurando, tá? E eu vejo muita gente tomando café de tarde, às vezes até de noite. E toda vez que eu vejo a pessoa fazendo isso, é batata. Eu pergunto, fulano, você tem problema de sono, né? A pessoa fala, tenho. E às vezes a pessoa fala que tem problema de sono, ela não se liga que é provavelmente por causa do café que ela está tomando. E mais, muitas vezes essas pessoas tomam remédio para dormir. Isso é uma loucura. Porque daí a pessoa toma um negócio para ativar o cérebro e aí dificulta ter sono. E aí toma um outro remédio para desligar o cérebro para conseguir dormir. Ambas as situações são péssimas. Remédios para dormir, eles são para ser usados apenas em casos específicos, extremos. Eles vão apagar, vão te desligar na hora que você for dormir, mas não vão permitir que o seu cérebro passe por todos os estágios adequadamente. Então, remédios para dormir não são adequados você ficar tomando por muito tempo. Tá? Vou voltar a falar disso com certeza quando a gente for falar um pouquinho mais sobre sono, tá? Mas dito em linhas gerais, não é o ideal. O ideal é você dormir naturalmente, sem precisar de fármacos, dormir por pelo menos 7 horas, bem legal, para você conseguir desempenhar bem, seja lá o que você queira fazer, beleza? Então tome muito cuidado. Primeiro ajuste aí, toma muito cuidado. Pensa aí, pô, que horas que eu tomo café? Será que isso não está atrapalhando, não é isso que está atrapalhando o meu sono?
Especialmente o pessoal aí que prefere estudar mais para frente, nos horários mais de tarde, início da noite, toma cuidado com o café que você vai tomar. Pessoal, vou tomar café aqui para estudar. Beleza, mas você vai ter que dormir 1 hora, né? Tranquilo? Segundo ponto, que eu acho que é um dos que mais impacta as pessoas. Eu tenho falado sobre isso no Instagram com as pessoas e vejo que isso tem chocado e tem trazido de fato mudanças dramáticas do ponto de vista positivo na vida das pessoas, pelo menos o retorno que elas me trazem. A forma como você se expõe, o horário e a forma como você se expõe à luz, a luz natural especialmente, impacta muito a nossa vida sem a gente perceber. No nosso olho, a gente tem células na retina, né, que são sensíveis à luz. Claro, acho que isso é uma coisa que muita gente sabe, elas detectam luz, né? Uma boa parte delas está envolvida em permitir que a gente enxergue, que a gente veja as coisas, você veja esse vídeo, enfim, quem está assistindo o vídeo, né, quem não está ouvindo. Agora, existem células especializadas, uma coisa que muita gente não sabe e é uma coisa que está assim super quente na ciência. Existem células nos nossos olhos que não estão envolvidas, são sensíveis à luz também, mas não estão envolvidas em fazer a gente enxergar. Elas estão envolvidas em detectar a presença ou não de luz. E essas células elas se comunicam com várias áreas do cérebro que estão envolvidas no controle do nosso sono, estão envolvidas em regular o nosso famoso reloginho biológico, estão envolvidas com regulação emocional, estão envolvidas com controle de foco atencional, com memória e aprendizado. Então, dependendo de como você se expõe à luz, o horário que você se expõe à luz, o tipo de luz ao qual você está se expondo e a intensidade, a regularidade, desculpa, com como você se expõe à luz, isso afeta drasticamente a vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, tem uns trabalhos muito legais saindo recentemente em revistas de altíssimo impacto, como por exemplo do grupo Cell, que é uma das revistas de maior impacto do mundo, mostrando que se você muda o padrão de exposição à luz de um animal, né, para um padrão que não é natural para ele, ele desenvolve sintomas relacionados à depressão, e tem um déficit marcante da capacidade de aprendizado, de memória, para vocês terem uma ideia. Então você pode estar, mesmo dormindo uma quantidade de horas que seria adequada. Então a forma como você se expõe à luz pode impactar drasticamente o seu sono, que eu acabei de falar, mas também afetar os vários circuitos relacionados à emoção, à atenção e à memória, mesmo que não afete de forma independente do sono, tá? Então a variabilidade, né, do horário que você se expõe à luz e o tipo de luz que você se expõe afeta muito a nossa vida. O que seria o ideal, e agora vamos entrar aqui nas mudanças, né, que você pode ter na sua vida. O que a gente quer que aconteça? Logo depois que você acordar, o ideal é que você se exponha à luz, especialmente a luz natural. Porque a luz natural, a luz fora de casa, ela tem, do ponto de vista energético, muito mais força em ativar essas células do que a luz artificial. E um outro ponto importante, a luz é o principal estímulo usado pelo nosso cérebro para ajustar o nosso reloginho biológico, que por sua vez afeta muito o nosso sono. Então, um dos principais estímulos que ajusta o reloginho e fala, ó, agora é dia, agora é noite, é a luz, tá? Então é muito importante que a gente se exponha à luz, e eu falo bastante sobre isso lá no Instagram com o pessoal, que a gente se exponha à luz, especialmente na parte da manhã, e evite ao máximo luz na parte da noite. Justamente para não bagunçar muito o nosso reloginho, porque se você se expõe à luz de noite, o seu reloginho vai achar, tá de noite, mas como você está se expondo à luz artificial, ele acha que ainda é dia. E isso bagunça o nosso reloginho e pode fazer você sentir sono em horários mais tardios, pode fazer você sentir sono e acordar em horários que não seriam adequados. Então, uma das coisas que pode estar afetando muito o seu sono e o seu desempenho, de um modo geral, é a forma como você se expõe à luz. O ideal é que a gente se exponha ao máximo à luz natural, especialmente na parte da manhã, logo depois da gente acordar. Então, tá aí a segunda mudança comportamental que você pode ter. Primeira, cuidado com os horários do café. Segunda, se expõe o máximo à luz natural, especialmente na parte da manhã. Isso vai ajudar muito o seu reloginho a saber que o dia começou. Sem falar no efeito que essas células têm, como eu disse, em áreas relacionadas à emoção. Então, você pode simplesmente se sentir melhor ao longo dos dias por causa disso. Vai afetar o seu grau de alerta. Luz é uma coisa que afeta os circuitos relacionados a alerta, então vai aumentar o seu alerta. E você se expor à luz natural na parte da manhã protege o seu cérebro dos efeitos da luz de noite.
Eu sei que de noite é difícil a gente não se expor à luz artificial. Pô, a gente está no celular, no iPad, liga a lâmpada e tudo mais. E isso afeta o nosso cérebro, isso afeta o nosso reloginho biológico e várias áreas do cérebro, tá? Mas se você se expôs à luz de manhã, e eu vou colocar essa referência aí também, isso protege o seu cérebro de ser afetado por essa luz de noite. Então, mais um motivo para você se expor à luz natural, especialmente na parte da manhã, tá? Isso vai ajudar muito a você regular os horários do seu sono, o horário que você acorda e dorme, porque agora o seu reloginho sabe muito bem quando o dia começou, quando ficou dia e quando ficou noite, e isso é muito forte em regular o nosso sono. Junto com aquele sinal que eu comentei, a adenosina, o outro fator que afeta muito o nosso sono é o nosso relógio biológico. E a luz é o principal estímulo que afeta esse reloginho. Então, se você se expõe à luz natural, especialmente na parte da manhã, você está ajudando o reloginho a saber que horas são. E se o reloginho sabe que horas são, ele vai saber o horário de te colocar para dormir. E aí você vai dormir na hora certa, vai dormir melhor e tudo mais. Beleza? Vai te permitir, se o seu reloginho estiver ajustado e você estiver tendo uma rotina um pouquinho mais funcional, isso vai facilitar você dormir as pelo menos 7 horas que eu comentei que vocês têm que dormir.